Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de número 243 é Possessos, a Gênesis capítulo 15. A questão agora é a questão de número 32. Então, vamos ver aqui no Evangelho de Mateus o que Mateus descreve aqui, né? Mas o mais interessante em tudo isso é que essas passagens todas, elas, como eu posso dizer, elas não são novidades nenhuma aos espíritas verdadeiramente espíritas. Porque, como já disse em vídeos anteriores, vou repetir para poder refrescar a memória. A comunicabilidade com o mundo espiritual, a pré-existência da alma, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a influência que os espíritos exercem sobre todos nós aqui, nos encontramos aqui no plano Terra, como Kardec mesmo no Livro dos Espíritos interroga os bons espíritos. Exerce os espíritos alguma influência sobre todos nós? Resposta mais ou menos assim. Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Então eu te faço aquela pergunta. Você gostaria de ser influenciado por quais espíritos? Você gostaria de ser conduzido, influenciado, intuído por quais espíritos? Você gostaria de ser influenciado por um Eurípides Barçanufo? Por um Bezerra de Menezes? Ou você gostaria de ser influenciado, conduzido, dirigido pelos espíritos das trevas? Veja bem, gente. Tanto os espíritos das trevas quanto o Dr. Bezerra de Menezes, o professor de Barçanufo, todos foram criados por Deus. Todos são filhos de Deus. Só que existe uma diferença. O professor e o Dr. Bezerra de Menezes encontram-se do lado de Deus, do lado do bem, né? Os espíritos das trevas, eles encontram-se do lado da doença momentânea, passageira. Luiz, eles encontram do lado do mal. Eles não encontram do lado do mal, porque o mal não existe. O mal é um álibi. O mal, eu posso dizer com todo respeito que é o amor que se deturpou. Assim diz os bons espíritos, que o mal é o amor que se deturpou. Então, se você deseja a presença de Eurípides Barçanufo e de Bezerra de Menezes, né? Faça por onde? De tê-los ao teu lado. Porque existe duas estradas. Existe duas estradas. A estrada larga, florida, e a estrada escura, cheia de onça, leopardo, escorpião,
cobra, caco de vidro, moribundo por tudo quanto é lado. E aquela escuridão que... Aí você chega frente às duas estradas. Você pensa assim, mas essa aqui é clarinha, limpa. Olha o cheiro de perfume. Belos homens, apresenta-te à sua frente. Belas mulheres. Esse belo que eles dizem aqui na Terra, essa fantasia. Bebidas, orgias, prostituição. Se apresenta tudo a você. Casas, carro, luxo, dinheiro, viagens. Você entendeu? César, Barrabás, se apresenta ali. Aí você desvia os olhos para aquela estrada escura. Você escuta as onças, o rugido das onças, dos leopardos. Você olha assim, cobras passando para lá, passando para cá. Você pega, bate um farolete. Farolete você sabe o que é, né? Uma lanterna. Você vê 1 milhão de cobras no metro quadrado. Escorpião, cada ferrão do tamanho de um dedo. Caixa de moribundo do tamanho de um carro. E você não consegue enxergar um palmo à frente da narina. Qual das duas estradas que você vai pegar? Qual? Agora não se esqueça de uma coisa. Deixa eu já adiantar uma coisa para você. No final da estrada de luz, da estrada larga, eu vou usar um termo mitológico aqui. Existe o inferno e o capeta. Gente, entenda que isso aqui é mitologia, porque isso não existe não. Mas eu estou simbolizando para você. No final tem um precipício de 1 bilhão de profundidade. Lá no fundo, só lava vulcânica, fogo e o capeta lá com aquele garfo caindo na risada. No final dessa estrada. E no final dessa outra estrada, escura, cheia de bicho, milhões de cobras, Jesus com um prêmio na mão para te entregar. Conta-se os bons espíritos que depois que o Cristo retornou à pátria espiritual, uns 500 anos depois, raro tem sido aqueles que têm se aventurado por esta estrada cheias de pedrouços e obstáculos. Diz os bons espíritos que são raros. Tem muitos que começam afoitos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começam nessa estrada. Eles conseguem até expulsar as cobras, expulsar as onças, expulsar os moribundos.
Mas daí a pouco eles se cansam. E quando eles se cansam, aqueles moribundos picam nele. Aquelas cobras picam ele. E aquelas onças vêm e os devoram. E você sabe que as onças, as peçonhentas, os cacos de vidros, que encontram-se nesta estrada bilhões de vezes mais agressivo que aquelas fantasias e ilusões que se encontram na porta larga. Por isso que os bons espíritos têm dito, poucos têm conseguido transpor essa estrada estreita, essa estrada cheia de obstáculos. Que são essas cobras? Que são essas onças, esses leopardos, esses moribundos? Que são? Que são? São nada mais, nada menos do que o nosso próprio eu, ali materializado. A estrada estreita é o reflexo do nosso eu, o qual devemos lutar contra nós mesmos, se quisermos receber no final o galardão. Enquanto a estrada larga, você não luta contra você. Você não luta contra você. Você se entrega ao que você já é. Deu para você entender como que o esmiuçamento é uma bênção divina em certas partes? Porque muitas pessoas podem perguntar, mas o que significa essas cobras? Leopardo, moribundo, gente, onça, cascavel, jiboia, escuridão, breu. O que significa isso? Escorpião, gente, que é isso? Caco de vidro, o que é isso? É o próprio eu. É o reflexo do próprio eu. Ali a pessoa adentra uma porta, onde naquela estrada ele luta contra ele mesmo. Ele briga, ele se debate contra ele mesmo. E quanto mais ele derrota esses monstros que existem dentro dele, mais ele galga, mais ele galga, mais ele galga. Pois quando chega no final da estrada, límpido, diáfano, puro, Jesus lhe entrega o galardão, o prêmio. É o prêmio da recompensa por você
ter lutado contra os monstros que você trazia dentro de você. Enquanto na porta larga, você foi dar sequência. Você continuou satisfazendo os monstros que dentro de você dormiam. Deu para você entender? A porta larga e a porta estreita. Luiz, eu não imaginava isso. Não? Então vamos agora aqui para... que já está no número 16 e até 26 o vídeo. Mas tudo bem. Mas isso aqui que eu acabei de dizer faz parte do livro, da leitura aqui. Agora de São Mateus. Ó, São Mateus, a questão 32. Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo, e ele o curou. Então prestemos atenção, com todo respeito. Apresentaram-lhe então um possesso. Apresentaram a Jesus, uma pessoa obsidiada, uma pessoa subjugada, uma pessoa possessa, né? Uma pessoa possuída ali por um espírito. Né, subjugada por um espírito. E esse espírito fazia essa pessoa ficar cega e também muda. E Jesus, ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e também a ver. Agora aqui a gente entende, pela descrição, de fato a pessoa ficou muda fisicamente. Porque assim que Jesus o curou, ele começou a ver fisicamente e a falar fisicamente. Você entendeu? Mas existe, como já dissemos, os cegos de conhecimento e os surdos e os mudos de conhecimento dos desígnios de Deus. Vamos à sequência. Ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Beelzebú, príncipe dos demônios. Então, Beelzebú, príncipe dos demônios. Então, eles têm uma hierarquia também. Ué, eu vou começar a analisar isso agora. Olha só. Eu achava que Beelzebú e demônio eram uma coisa só. Capeta, diabo. Você perdoa aí os palavrão, mas são termos aqui pra gente analisar. Eu achava que era tudo uma coisa só. Depois que eu desencarnar, eu vou virar um capeta. Vou virar um Beelzebú. Mas não é isso não, gente. Tem uma hierarquia. Beelzebú, o príncipe dos demônios. Então, os fariseus diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Beelzebú, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma
não pode subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, aí Jesus fez um pega neles. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo, né? Como, pois, o seu reino poderá subsistir? Ué, interessante, né? Jesus está certo, né? Porque Jesus não podia ser mandado de Satanás, de Beelzebul. Porque se Jesus, vamos analisar assim, Jesus é mandado pelo Beelzebul a expulsar os demônios, expulsar o Satanás. Então, esse reino ele estava dividido. Satanás expulsando Satanás, Beelzebul expulsando demônios do próprio Satanás. Você viu só que incredulidade deles? E se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso eles próprios serão os vossos juízes? Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Olha só para você ver. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Então, como já dissemos, os espíritas têm conhecimento destas passagens, dessas questões minuciosas. Tanto é que no próximo vídeo nós vamos iniciar no capítulo, nós vamos iniciar na questão de número 33, comentários de Allan Kardec, onde ele extrai de vários livros, inclusive Livro dos Médiuns, capítulo 14, capítulo 23, capítulo 14, porque é do conhecimento do espírita, todas essas passagens. Então aqui nós tecemos esses comentários que tecemos por necessidade, mas que poderíamos ter já recorrido ao final e aqui agora abraçando as respostas de Kardec. Poderíamos sim ter feito isso, mas eu achei melhor tecer alguns comentários, principalmente com relação à porta larga e à porta estreita, que eu acredito que muitas pessoas desconheciam, né? Mas no próximo vídeo nós vamos adentrar as questões de Kardec, esclarecendo-nos todas essas passagens de Mateus e de Marcos, né? De Mateus e de Marcos, que são os evangelistas, para vocês verem o quanto que a doutrina espírita trata a respeito desses assuntos todos com uma naturalidade, né, ímpar. Vamos para o próximo vídeo.